Muita gente acha que simples fato de você construir um relatório em Power BI vai fazer com que ele fique sendo atualizado sozinho, né, como num passe de mágicas. E não é assim que acontece. A gente tem algumas formas aqui de atualização do Power BI, mas eu estou falando do processo principal, que é quando eu estou buscando um arquivo de dentro da minha máquina, tá? Bom, a primeira coisa é que a gente precisa deixar claro que o Power BI é uma ferramenta corporativa. Logo, o ideal é que a gente tenha aí, quando a gente trabalha com isso, um servidor que fica logado para que a gente possa fazer essa atualização automaticamente. Outro assunto importante é diferenciar o que é conjunto de dados do que é visual. Conjunto de dados são os dados que eu trago de fora para dentro e que aí eu faço tratativas. Se essa informação estiver vindo da nuvem, então é muito mais fácil essa atualização, tá? Porque a gente está falando de nuvem. Agora, na maioria das situações, ele está dentro de uma máquina. Então, vamos olhar aqui. Esse é um conjunto de dados, tá vendo? Este laranjinha aqui, ó, conjunto de dados. Esse outro aqui, azulzinho, é o nosso relatório. Então, é o conjunto de dados que eu consigo atualizar. Eu estou na segunda etapa do Power BI, que é a parte online, depois que eu já construí e já disponibilizei esse arquivo. Não sabe do que eu estou falando? Não entende ainda esse fluxo? Então é importante você acompanhar. A gente tem outros vídeos explicando esse fluxo, a diferença do Power BI Desktop para o Power BI Serviços, tá? Então eu estou aqui no Power BI Serviços, né? Eu já publiquei. E aí, olha só, quando eu entro dentro deste carinha aqui, ó, eu tenho a opção de atualização, tá vendo? Então eu poderia entrar aqui e clicar nesse link, e aí ele vai fazer toda a busca do dado e trazer atualizado. Só que não é disso que a gente vai falar, a gente vai falar como é que eu faço isso de forma automática, ou seja, tendo um robozinho que faz isso pra gente. Então, a gente vai clicar aqui em agendar atualização, tá vendo, ó? Então eu cliquei, ó, no meu workspace, vou clicar aqui nesse conjunto de dados e neste ícone aqui, ó, tá? A gente vai trabalhar, vou minimizar aqui, basicamente com duas coisas. Uma delas é essa conexão de gateway. A segunda é a atualização agendada. Inclusive, ela nem está habilitado para mim, ó. Por quê? Porque eu preciso do gateway. Então, o gateway é a ponte que vai ligar entre o meu relatório que está lá numa parte da minha máquina e essa parte online que é a visualização. Eu não tenho nenhum instalado aqui, ó. Você provavelmente não tem se você começou agora. Então, você vai ter que clicar e pedir para instalar. Então, eu baixei na minha máquina e aí a gente vai pedir para abrir e seguir as instruções que ele vai passar aqui de instalação. Eu vou aceitar os termos de uso e vou atualizar. Então, feito aqui, né? Baixamos aqui o nosso gateway. Agora, eu vou pedir para entrar. Ele está me perguntando qual é o e-mail que eu vou utilizar. Eu vou colocar meu e-mail aqui e vou avançar. Uma segunda conferência. Perfeito. Então, ele está falando agora que o gateway está online e pronto para a gente utilizar. Então, agora a gente vai para a próxima etapa, que é a atualização. Então, ele está me mostrando aqui, ó, que eu tenho o meu gateway. Ele está me pedindo para eu ajustar aqui essa credencial, tá? Então, vou só clicar aqui e vou colocar, ó, no meu caso, nenhum, que é um nível de privacidade. Mas você tem privado, organizacional, público, tá? Então, eu vou colocar nenhum e aí eu vou dar um entrar. Muito bem, ele aqui já deu um ok aqui para mim. Agora, a gente vai para a parte da atualização agendada, ó. Agora sim, ele já liberou para mim. E aí, ele tá me pedindo para eu construir alguns agendamentos. Eu vou ativar e aí ele vai perguntar: qual é a frequência da atualização? Semanalmente ou diariamente? Aí você tem que saber quando que esse relatório vai ser atualizado. Então pensa, eu distribuí para alguém, a pessoa vai ficar vendo todo dia esse relatório, ele está projetado numa tela, alguma coisa assim. Então é diariamente, certo? Todo dia ele tem que fazer isso. Ou não, é um relatório que eu só envio uma vez por semana, toda sexta-feira, por exemplo. Então você coloca semanalmente, tá? Vou deixar diariamente. E aí, a gente vai pedir para adicionar, ó. Então, eu vou adicionar a hora
e vou dizer para ele, por exemplo, que o relatório precisa ser atualizado às 8 horas. Vou adicionar uma outra hora, então vou colocar, quero que atualize meio-dia, tá, ó, meio-dia. Opa, faltou aqui, aí. Eu quero que atualize também 8 da noite, tá vendo? E aí eu vou criando aqui atualizações. Essas atualizações têm quantidades para cada tipo de perfil que eu tenho, tá? Então, se eu tenho Pro aqui, eu posso mandar atualizar até pelo menos 8 vezes por dia eu posso pedir para atualizar, tá bom? Mas a gente tem um limite aí de 48 vezes por dia. Então você imagina, pedir para atualizar a cada meia hora. Ele não é ao vivo online, tá? Então o fato de eu ter uma atualização agendada para as 8 da manhã não significa que eu vou entrar no meu relatório às 8 da manhã. Ele tem um delayzinho aí. Então pode ser que ele demore 15 minutos, 20 minutinhos. E outro detalhe, precisa estar com a máquina ligada. Então não adianta você colocar uma atualização para 2 horas da manhã se a máquina vai estar desligada. Normalmente as empresas têm um servidor que não desliga nunca, então aí faz sentido, porque aí ele vai estar buscando lá do servidor que não desliga, ok, qualquer horário que você colocar atualiza, tá? Então isso é importante. Aí eu vou, ele está me perguntando para quem que eu vou enviar uma notificação se der um erro. Para o proprietário do conjunto de dados, que no caso sou eu, ou eu posso inserir outras pessoas aí que tenham acesso ao mesmo relatório que eu para fazer o acompanhamento. Então vai chegar a notificação e vai chegar um e-mail caso ele tente fazer a atualização e não consiga. Aí a gente aplica, tá? E aí está agendado então a nossa atualização automática. Agora sim, eu não preciso ficar me preocupando de entrar no relatório, porque ele mesmo vai fazer essa atualização. Todos esses passos que eu fiz demoram um pouquinho, eu fui pausando o vídeo enquanto ele baixava, enquanto ele instalava, tá? Então tem um pouquinho de paciência, coloca, instala, espera um pouquinho até ele executar todos os passos. Espero que tenha te ajudado, você tenha curtido, então não esquece de deixar os seus comentários aqui, curtir aqui que é super importante também. Tchau, tchau.